Olá, educadores! Olá, educadoras! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora, com a apresentação de Ivani Magalhães. Toda semana, um episódio novo com convidados especiais que trazem contribuições para a docência, para o fazer em sala de aula. Então, se você está nesse contexto da educação, não pode perder. Eu gostaria de convidá-los a conhecer a nossa convidada de hoje. Vamos lá? Temos o prazer de receber uma educadora com sólida atuação na formação de professores e um olhar criativo para as práticas pedagógicas. Há mais de 13 anos, leciona em cursos de pedagogia e publicidade, integrando temas como currículo, criatividade, práticas docentes e metodologias ativas. Com experiência em sala de aula na educação infantil e no ensino fundamental, une teoria e prática com sensibilidade e inovação. Seja bem-vinda, Sara Nogueira. Olá, Sara, que alegria recebê-la aqui para essa conversa no nosso podcast. Muito obrigada, lhe dou as boas-vindas em nome do Grupo Elo Editorial. Que alegria ter você aqui. Ai, agradeço, é um prazer imenso estar aqui falando sobre a minha profissão, a nossa profissão, né? Junto com você, que eu admiro, já acompanho há bastante tempo. Então, agradeço imensamente o convite e espero contribuir, né, com as minhas experiências, com as minhas ideias e com a sala de aula, né, o nosso dia a dia. Tenho certeza que será uma conversa muito inspiradora. Muito bem, nós tivemos aqui um resumo, um brevíssimo resumo sobre você, mas é claro que eu gostaria de te ouvir. Conte para nós, quem é Sara? Nos conte um pouco sobre a sua trajetória. Sim, eu sou professora, né, com muito orgulho, com muito amor. Eu comecei na educação já há algum tempo, me formei lá em 2009. Parece que é perto, né? Mas já tem tantos anos. Eu entrei no curso de pedagogia com 17 anos. Eu fui influenciada pela minha mãe, que já se aposentou na área, era da área da educação infantil. Eu costumo dizer, Ivani, que eu nasci em uma creche. Porque durante toda a gestação, minha mãe já trabalhava, e aí quando a licença acabou, eu já fui junto com ela. Naquela época, o universo da educação infantil era diferente, era outro contexto. Então, eu, enquanto criança, estava ali junto com a minha mãe, desenvolvendo as atividades com as crianças. Então, eu costumo dizer que eu sou desde sempre, né, uma professora. Então, com 17 anos, eu fui participar de um projeto social com jovens em vulnerabilidade social. Então, eu trabalhava com adolescentes numa associação e eu desenvolvia um trabalho de empreendedorismo. Olha só, o projeto chamava Empreendendo Renda. E eu ensinava para esses jovens como que eles poderiam transformar os artesanatos ou os pequenos comércios que eles tinham em família em algo que pudesse lucrar mais ou organizar. Ali eu me vi de verdade como professora, não ainda formada, né? Mas eu me enxerguei nesse universo. Então, eu me matriculei no curso, sempre estudei em escola pública. Então, minha primeira experiência com o ensino privado foi na universidade. Fui muito feliz lá, com professores maravilhosos, né? Na minha trajetória, inclusive aqui, minha ex e eterna professora. E lá eu comecei como estagiária na biblioteca. E depois uma coisa que marcou muito a minha trajetória é que tudo que eu tenho para fazer, e eu falo isso para os meus alunos, faça o seu melhor. Faça o seu melhor com o que você tem ali. Se aquilo é o que você tem no momento, faça dessa oportunidade o melhor que você pode fazer. E é isso que eu fiz. Então, acho que, ao longo do tempo, eu trabalhei
na parte administrativa, na educação. Mais tarde, eu tive a oportunidade de ser monitora, né? Como que a gente começa sendo professor no ensino superior? Eu comecei acompanhando os professores, fazendo ali a monitoria, para mais tarde conseguir, então, a minha oportunidade de entrar na sala de aula, vencer os medos, as inseguranças. Eu era uma jovem de 23 anos, já tinha terminado a minha pós-graduação e eu quis. Eu enfrentei os desafios e fui. Então, eu comecei no curso de pedagogia lá em 2012 e estou desde então sendo muito feliz. E eu enxergo assim a minha trajetória como uma inspiração, sabe, para os meus alunos, para entender que eu sei o que eles passam, eu procuro o tempo todo me colocar no lugar deles. Eu acho que por isso que eu estou colhendo aí esses frutos. Em um determinado momento, eu quis ir para a sala de aula, já que eu lecionava no ensino superior, eu queria entender, de fato, como que era a escola. E aí, nesse momento, eu fui para a educação infantil na rede privada. Fiquei durante 7 anos, foi muito bom, aprendi muito sobre a prática mesmo, né? O que é ser professor, o atendimento às famílias, as necessidades das crianças. E depois desse tempo, eu entrei na rede pública. Então, eu fui ser professora de educação infantil, numa creche, numa área periférica. Então, eu atendi um público muito vulnerável, diferente da instituição privada. Agora, eu estava num público que apresentava muitas dificuldades. Crianças que, né, infelizmente, a gente sabe que é o que acontece. E lá eu tive uma experiência diferente, muito rica para o meu currículo, para a minha trajetória, enquanto pessoa também. E agora eu estou, né, como professora de ensino fundamental na rede pública também, concursada, feliz com o meu cargo, que eu almejei, estudei muito para isso. E, junto com isso, tem o meu cargo de professora, né? E outras funções que vêm junto com o ser professora. Bom, nossa, quanta coisa. Aliás, vamos começar por aí? Vamos começar pelo que nós tínhamos imaginado que seria o fim da conversa. Eu acho que eu quero trazer para o início. Tá bom. Tá bom. Uma mãe, Sim. Professora universitária, Sim. Professora na rede pública de ensino aqui em São Paulo. Sim. Nos conte um pouco sobre como é que você consegue concretizar esse projeto de vida, né? Qual é o segredo, né? Essa pessoa multitarefa, né? Eu acredito que tem aí um trabalho de gestão do tempo. Nos conte o segredo, porque eu estou aqui já cansada só de te ouvir. Tenho certeza que quem está assistindo também deve ter pensado, nossa, mas quanta coisa! Isso porque você não entrou nas atividades de extensão universitária que você coordena. Sim, sim. Na verdade, a maternidade ela chegou na minha vida de uma forma muito inesperada, né? Eu tinha 21 anos e me vi naquela situação. E eu sempre quis mudar a minha vida, eu sempre quis vencer, eu sempre quis conquistar os meus sonhos. Então, acho que essa determinação e essa vontade e essa entrega é o segredo, né? É óbvio, ser mãe, eu tenho um casal, tenho meu filho de 14 anos, João Pedro, até mandar um beijo, né? Para o João Pedro. Tem a Alice, de 10 anos, que está entrando aí na adolescência. Um beijo para a Alice também. E sou casada, então tenho todas as tarefas envolvidas na maternidade. Sendo professora, eu me cobro muito com relação à educação dos meus filhos, ao acompanhamento, a ser aquela mãe presente na escola, que é o que eu espero, né, das famílias. Então, eu busco ser essa família. E o segredo, na verdade, é você se reconhecer, se organizar e, quando você sente que o seu corpo está precisando de um descanso, eu faço isso. Se permite. Eu me permito. No momento, eu estou delegando
Então, meu filho já está me ajudando muito, já estou transferindo algumas responsabilidades que eu acho que é importante também. Não tenho rede de apoio, isso é uma questão que pesa muito na maternidade, né? A rede de apoio eu não tenho, então eu sempre busquei alternativas. E uma coisa que as pessoas me perguntam muito, nossa, como que você dá conta? Como que você dá conta? Eu acho que eu amo o que eu faço. E quando, às vezes eu estou cansada, eu acho que isso acontece com você também. Estou cansada, aí eu falo, ai, meu, não vou conseguir. Quando a gente entra na sala de aula, vem a energia, vem aquela vontade, a troca com os alunos. No ensino superior, eu sou muito acolhida pelas minhas alunas. O curso de pedagogia tem um perfil que acolhe muito o professor, né? E o professor também acolhe esses alunos. Então, eu sinto que essa energia vem. E nos momentos de lazer, então eu penso assim, esse é o momento da maternidade, então eu me dedico aos meus filhos. Esse é o momento do estudo, porque o professor estuda muito. Então, nós precisamos preparar as aulas, ler os textos, organizar. Eu sou Atualização constante. Sim, e eu sou aquela professora que inventa muitas coisas. Então, o tempo todo eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu não experimentei ainda a zona de conforto. Mas eu sou feliz, né? Eu acho que esse é o ingrediente, né? O amor, a entrega, gostar do que você faz. Eu gostaria que todo mundo no mundo pudesse experimentar isso, sabia, Ivani? De viver e fazer aquilo que gosta mesmo, que se sente bem. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Encontrar esse caminho. Mas eu entendo que eu acredito que é isso. Bacana. Se é que existe um segredo, né? É uma referência. Vamos nos inspirar em você. Sim. Bom, você tem pesquisado nos últimos tempos que eu tenho acompanhado a questão das novas tecnologias. Sim. Antigamente falávamos, informática na educação. Depois só a informática não dava conta. Precisou ampliar. E hoje a gente tem cada dia novas nomenclaturas. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê essa invasão das tecnologias nos modos de ensinar e aprender. Sim. O que você pode contar um pouco da sua experiência nesse universo das tecnologias? Porque hoje não dá para negar. Não dá para dizer assim, guarda tudo, que não tem como. Precisamos falar a língua dessa geração que já nasceu, né? São nativos, né? Nós não. Nós tivemos não. foi chegando aos pouquinhos e cada nova atualização. A gente tinha que correr atrás. Mas eles não, já nasceram e conectados. Então, conta um pouquinho dessa busca. Por que você foi tantos caminhos dentro da educação? Claro que não é esse só que você percorre, eu sei. Mas vamos falar um pouquinho desse, que eu acho que é uma área que a gente precisa conversar muito sobre isso. Sim, eu entendo assim que a tecnologia... Nós estamos vivendo uma era tecnológica. Então, a tecnologia ela já está em todos os lugares. Porém, falta o entendimento do que é, primeiro, tecnologia. Às vezes, as pessoas acham que a tecnologia está atrelada ou relacionada apenas aos aparelhos tecnológicos. Então, a tecnologia é o celular, é o computador, é a TV. Mas, na verdade, não, né? A tecnologia ela é considerada... tudo aquilo que, de alguma forma, facilita o nosso dia a dia. Então, eu mergulhei nesse universo da tecnologia porque, primeiro, eu gosto muito. Não sou uma hacker, não sou uma especialista do TI, nada disso. Mas eu gosto, eu sou curiosa, eu tenho a curiosidade. E eu falo isso para as minhas alunas e para os meus alunos. Eu falo, vocês precisam ter curiosidade para conhecer, para experimentar. Vocês precisam pesquisar o que a tecnologia pode me ajudar, porque isso é tecnologia, aquilo que pode facilitar a nossa vida. Então, eu brinco, faço uma atividade com eles, falando sobre isso. Já tive a oportunidade lá na escola, no ensino fundamental, com uma turminha, era do 2º ano, falar sobre isso. O que é tecnologia? E modificar um pouco essa visão que as pessoas têm que é só o aparelho tecnológico. Como você disse, né?
As crianças, os estudantes, os jovens de hoje, de 20 anos, eles já nasceram mergulhados nessa era, na tecnologia. Nós, não. A gente até entrega a nossa idade, né, Ivani? Nós não, a gente teve que experimentar, vivenciar. Eu lembro, como se fosse hoje, da primeira vez que eu vi um celular de display colorido. Olha como eu era curiosa. Quando surgiu, todo mundo falando, eu falei, preciso ver. Eu não estou conseguindo entender o que é isso. Aí eu fui num shopping, numa loja. Falei, moça, você me mostra o que é o celular do display colorido? Ela me mostrou, sabe... Então, é isso. Então, eu sempre fui muito curiosa. Na educação, o professor, ele precisa entender que a tecnologia não é a inimiga. A tecnologia, ela não está para atrapalhar, para substituir. Eu entendo que é muito difícil isso acontecer, né? Porque a tecnologia, ela não é humana. Ela é feita por humanos, mas ela não é humana. Então, ela não vai substituir o professor. Na verdade, ela vai facilitar a vida desse professor, desde que ele queira. Não é também solução mágica para tudo. Não. Tem um processo. De forma alguma, né? Semana passada mesmo eu dei um curso sobre ferramentas. E, às vezes, a gente está tão envolto nesse universo de tecnologia que a gente acha que todo mundo sabe mexer num e-mail, que todo mundo sabe abrir um computador, um arquivo, escrever um currículo. Mas essa não é a realidade de todas as pessoas. Ainda não. Por quê? Porque as pessoas, elas usam a tecnologia muito sem a função, muito para o entretenimento, as redes sociais, mas a funcionalidade da tecnologia, ela fica ali de ladinho, esquecida. E aí, nas minhas aulas de tecnologia, que eu leciono essa disciplina já há bastante tempo, eu busco isso, mostrar que a tecnologia está para facilitar, para ajudar, que os softwares que existem hoje e que auxiliam o professor na organização da rotina, o diário que é eletrônico, uma planilha que consegue te auxiliar para que você consiga organizar as notas. Gente, isso você está ganhando tempo. Um drive que você leva para todo lugar os seus arquivos, que você organiza, que você compartilha. Olha aqui como é bom. Por outro lado, né, nem tudo tem só o lado positivo. A gente precisa tomar cuidado, entender. Eu converso muito sobre fontes. Nem tudo que está na internet é verídico. Nem tudo que está lá é verdadeiro. Então, entender um pouco sobre isso também. É engraçado que as pessoas mais velhas, elas acreditam muito em tudo que elas escutam. Então, combater essas fake news. Mas de onde surgiu essa ideia, essa informação? Por que estão falando sobre isso? Colocar essas pessoas para pensar, para refletir. Então, atualmente, estou fazendo uma nova pós, né? Estou estudando. O nome da pós, do curso que eu estou fazendo é Educação 5.0. Então, nós estamos debatendo muito sobre isso, sobre o uso da tecnologia, sobre as ferramentas que estão disponíveis a favor do professor, as ferramentas que podem auxiliar os estudantes, que ajudam mesmo, né? Os jogos. Mesmo as ferramentas que nós já usamos no dia a dia, como o WhatsApp, né? Olhar diferente para essas ferramentas que já conhecemos e perceber nelas potenciais ferramentas para o ensino. Sim. Os grupos, né? Eu falo que o WhatsApp agora nós temos acesso a grupos que trocam informações valiosíssimas. Então, aproveitar isso. O WhatsApp não é só para conversas do dia a dia. Você também pode criar um círculo profissional ali para trocar informações. Criar comunidades de aprendizagem. Exatamente. Então, as ferramentas colaborativas, que a gente trabalha muito na educação, elas nos permitem isso. Porque antes, quando a gente estudou, eu, você, tinha que ir um na casa do outro. Você lembra disso? Vamos reunir para fazer o trabalho. Aí era toda aquela questão de logística. Aí tinha que marcar um dia, um horário. Também tinha a questão de o arquivo que você está fazendo está naquele computador. Aí o computador queimava.
o HD pifava e perdia-se tudo. Filme de terror isso, não? Os jovens não sabem o que é isso, mas nós sabemos. E hoje não, hoje as ferramentas colaborativas, elas permitem que as pessoas possam trabalhar em conjunto de qualquer lugar. Elas podem abrir uma chamada para conversar. Eu falo muito isso para os meus alunos. Gente, organizem chamadas num horário para vocês conversarem sobre o que vocês precisam fazer, para vocês se organizar. Então, isso é muito legal da tecnologia. Muito bom e a gente pode usar. Porém, precisa de conhecer, né? Sim, e nós precisamos pensar também que essa turminha que hoje está na adolescência, os jovens, eles vêm de um momento em que nós recebemos as ferramentas tecnológicas quando eles eram bebês de uma forma bastante otimista. Sim. Né? Onde difundia-se a ideia de que, que maravilha, agora tem jogos educativos. As crianças vão aprender brincando, uau, isso vai turbinar a aprendizagem das crianças. Só que só agora, depois desse trajeto, é que é possível avaliar os efeitos maléficos. Eu estou usando maléfico de propósito. Né? Os problemas dessa exposição tão grande às telas. Então, hoje não dá mais para olhar com esses olhos tão otimistas. E hoje nós conseguimos ter estudos de caráter longitudinal que já mostram que o efeito foi completamente contrário. Então, precisamos reconhecer e orientar as famílias, principalmente as famílias, porque nós temos hoje bebês já com sintomas de abstinência de tecnologia. Sim. Quando é tirado o celular, tem crises, não conseguem, né? Não tem regulação, ainda não desenvolveu autorregulação. Controle das emoções. E aí, como você pensa, como a escola pode ajudar nesse processo? Na verdade, assim, houve a proibição, né, do uso de celular nas escolas. Então, não pode. E aí, qual é o ambiente que a criança está? Fora da família e sem o celular. Onde ela vai demonstrar que ela tem ali, que ela está sofrendo de abstinência? Na escola, com o professor, com os colegas. Então, é nítido. Eu estou nas séries iniciais. Então, a irritabilidade, a sonolência... Vêm as crianças dormindo na sala de aula. E aí você consegue imaginar por que ela está dormindo na sala de aula. Muito interessante o que você falou, porque no início a gente achava tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas tem um documentário, esse documentário ele não é novo, você conhece com certeza, que é o Nação Digital. Esse é um documentário muito interessante, porque ele fala da questão do mundo virtual e que o nosso cérebro ele não consegue identificar o que é. Ele não consegue diferenciar o real do virtual, porque ele não foi projetado para isso, né? A gente ainda... nós estamos passando por um processo de... o tempo todo, transformações, né? E desenvolvimento, mas o nosso cérebro ele não consegue identificar. E aí, uma criança, isso é muito preocupante. Porque ela está mergulhada ali naquele universo e ela está sendo bombardeada de estímulos. Para quê? Para viciar ela, para deixar ela cada vez mais no hiperfoco da tela e se desligando de tudo que está ao redor. Sim. Porque é prazeroso, né? Esse material ele é criado para liberação de dopamina no cérebro, né? A criança está lá passando o dedinho... E dopamina, e prazer. Quando tira, é como uma droga. É muito preocupante isso, muito preocupante mesmo. Ontem mesmo eu vi um artigo sobre isso e a minha filha não tem acesso a tudo no celular. Na verdade, ela nem sente falta. O celular dela quebrou essa semana. E ela não sabe, tudo bem. Falei para ela, vamos esperar final do ano, você passar de ano, sabe aquela coisa assim? Você passa de ano e aí eu vou pensar, porque também não adianta não ofertar à criança. Ela precisa também de ter acesso para ela entender o que está acontecendo, os colegas têm acesso, ela precisa minimamente estar inteirada. Mas ela não precisa mergulhar
de cabeça nesse universo. Ela tem que ter... Tem que ter a regulação do adulto. Tem que ter, exatamente. Tem que ter um acompanhamento. Quais são os aplicativos que usa? O que ela está pesquisando? O que ela está reproduzindo? A criança é uma esponja, né, Ivani? Que aplicativo está baixando. Exatamente. E eu converso muito. E a família, ela tem que participar nesse sentido mesmo, de conversar, de entender. Não é simplesmente também tirar o celular, falar, você não vai mais usar. E não explicar para a criança por que ela não vai mais usar. Então, nós temos que ter esse cuidado. A escola pode ser um lugar para realizar ações preventivas, antes que isso aconteça, desde o berçário. Ter momentos nas reuniões de pais, de orientação para esses pais que possivelmente no futuro vão liberar o acesso à tecnologia, mas para que eles já saibam, para não cometer os mesmos erros dessa turma que dessa hoje geração, já está, né? Dessa geração. Então, é muito importante que a escola se dê conta o quanto antes de que esse é o espaço de diálogo que precisa acontecer, de orientação das famílias, porque nós não formamos apenas as crianças. Não. A escola anda junto com as famílias. Então, o quanto é importante que as escolas incluam esse tema nas pautas com as famílias, desde cedo, desde o berçário, para prevenir mesmo. Porque depois que a criança já está... Não é que não seja mais possível reverter, mas vai ser doloroso. Isso causa sofrimento à criança. Sim. Porque ela acostuma a ter esse prazer e depois você tira. Isso é muito complicado. Eu entendo que todos precisam se envolver nisso, né? A escola, ela não pode também ficar alheia, falar, é proibido, esse não é um assunto da nossa responsabilidade. O celular está proibido. Não é do pedagógico. Mas a criança leva o tempo todo. Então, semana passada, eles foram fazer um desenho. E aí eu perguntei, eu falei, nossa, mas um tubarão de tênis? Falei, por que um tubarão de tênis? Aí ele me explicou tudo e começou a falar. Mas o que é isso? Aí fui pesquisar. Falei, mas por que essa bailarina tá com uma cabeça de xícara? Não, professora. Falei, bom, o que é isso? Por quê? Não podemos ficar alheios. Não, a gente tem que conhecer também, entender o que está por detrás e ajudar essa criança a se defender desse universo, né? A internet eu falo sempre para os meus filhos que a internet é um mundo sem fronteiras. E tudo que você coloca na internet, pronto, já está no mundo todo e você não tem mais controle nenhum. Então, é importante falar sobre cyberbullying. O que é, né? O que significa isso? Você pode falar mal do outro, você pode falar sobre a aparência do outro, você está sendo pejorativo, você está falando isso para atingir o outro. Será que você gostaria que fizessem isso com você? Então, a conversa nos grupos também. Nos grupos. Exclusão e Sim, ataque. E tem muito. Então, por exemplo, os filhos têm grupos de WhatsApp. Você tem que ter a senha, você tem que ler as mensagens, você tem que olhar as imagens que eles criam, porque eles conversam muito por figuras. Criança não precisa de privacidade, não deve ter privacidade. Não. Os meus não filhos, tem maturidade. Eu tenho a digital, sabe? A minha cadastrada e eu acesso, eu olho e na frente deles. Porque eu também não estou fazendo algo que... vou fazer escondido, que ele não pode ver. Ele não pode ver que eu estou vendo. Não, ele tem que saber que eu vou estar sempre de olho, cuidando de tudo. Então, essa é uma parte importante. Honestidade. Porque se você olha, você está sendo desonesta com o seu filho. Ele vai aprender isso como modelo de relação. Exatamente. Você olha escondido, aí ele vai entender que isso é certo. Então... é um assunto aí muito delicado, mas muito importante. A gente tem que falar sobre tecnologia, sobre como que é viver dentro desse universo virtual. É diferente do mundo real. E por que é diferente? E que não pode de maneira alguma substituir. Não pode. Mas o que a gente está presenciando? Exatamente isso, né? Os jovens, as crianças que não querem mais sair de casa... não querem brincar com o outro, brincadeiras coletivas. Se puder, eu quero ficar só no meu celular. Só ali naquele universo. E aí, a gente tem que tomar cuidado com isso e ficar em cima mesmo. E o professor, né, como eu vim da educação infantil,
tenho muita experiência, eu sou uma, assim, como que eu posso dizer? Eu defendo muito o brincar. E aí, quando a criança sai da educação infantil e acessa o ensino fundamental, é como se virasse uma chave onde o brincar não tem mais espaço. Como assim? Ela deixou de ser criança? Não, ela tem que brincar. Então, na escola, a gente tem que incentivar, estimular as brincadeiras coletivas, brincadeiras de roda, resgatar tudo isso, porque eles já não estão tendo. Eu brinquei muito na rua, Ivani, tenho certeza que você também. Também. Era amarelinha. Carrinho de rolimã. Sim, tudo. Era mãe da rua, rouba-bandeira, Queimado. Duromole. Eu ensinei para os meus alunos Duromole. Falei, é um pega-pega diferente. Como assim? A gente precisa disso, de resgatar para que eles se distanciem um pouco. Não brincam porque não conhecem. Não conhecem, não tem oportunidade. Porque está cada um na sua casa com o seu celular preso ali. E eles precisam desse contato, desse E a escola estímulo. vai ser esse lugar que muitas vezes as ruas já não são mais seguras, as áreas comuns nos condomínios muitas vezes não oferecem um ambiente adequado para as crianças interagirem como antes nós interagíamos. Ficávamos até tarde na rua brincando, Sim. até anoitecer, até a mãe chamar. Ficava com vontade de beber uma água e falava, não posso beber água porque se eu entrar não posso mais sair. Exatamente. As crianças, em geral, pelo menos aqui nos centros urbanos, não têm tido mais isso. Então, a escola precisa ser esse espaço de resgate desse brincar coletivo, né? Dessas situações de interação que não podem ser substituídas. Não. E é interessante porque às vezes eu entro em outras turmas, né? Então, eu entro no quinto ano é 10, 11 anos. Aí você imagina assim, já são adolescentes. Eles amam brincar, amam. Então, eu ensinei para eles aquele... sabe como se fosse o campo minado no papel, na folha de sulfite? Que aí você dobra e risca e atinge o outro. Eles ficaram assim maravilhados. Aí eu ensinei a brincadeira do número, que tem que esconder um número na palma da mão e riscando o outro. Detetive. Sim! Aí eles assim, eu falo, gente, eles ainda têm isso dentro deles, essa questão da infância, do lúdico. Mas, às vezes, fica ali esquecido. Falta estímulo. Então, mesmo os alunos do quinto ano, gente, eles precisam disso, desse momento, da interação. E muitas vezes o que nós ouvimos é que, assim, são tantas demandas para dar conta do conteúdo e não dá tempo. E muitas vezes essas atividades acabam sendo vistas como eu vou perder tempo, mas não é. Você consegue construir uma coletividade, um senso de grupo que de outra maneira não é possível e que se isso, quando acontece, abre caminho para as aprendizagens acontecerem. Então, é ganhar tempo, não perder. Mas precisa ter essa visão, né? As pessoas, eu acho que por conta do que foi a educação infantil ao longo do tempo, agora a gente está experimentando essa mudança. Depois que a BNCC surgiu, a educação infantil ela ganhou muito espaço, muita relevância. As pessoas começaram a olhar para a educação infantil de outra forma. Porque a BNCC colocou como o começo de tudo, né? E lá no ensino fundamental, eles estão revisitando aqueles conceitos que eles iniciaram na educação infantil. Mas durante muito tempo, a educação infantil foi só o cuidar. E hoje o brincar é visto como um direito das crianças. Direito. E se é direito das crianças, é dever de todos os adultos que estão envolvidos com elas. Sim, sim. E o professor formado. Ele precisa entender e colocar no seu planejamento. Ele precisa reservar um tempo. O brincar não é um tapa-buraco. Sobrou um tempinho, vamos... Não, o brincar ele tem que ser planejado. A professora, o professor, ele tem que ter intenção, né? Esse é o segredo da educação infantil, a intencionalidade. Então, ele tem que ter intenção, ele tem que pensar por que eu vou aplicar essa atividade e não outra. Eu vou colocar esse jogo e não outro. E o brincar livre tem a sua potência e precisa ter espaço garantido. Com certeza, até para instigar a criatividade, né? Eles precisam... Mas aí, muitas vezes, o que ouvimos? Mas só vai brincar? Como assim? Qual o objetivo disso, né? Nós ouvimos muitas vezes dos pais e, às vezes, até dos gestores das escolas. Sim. Mas só vai brincar? E aí, cabe ao professor
Não quer dizer que o tempo inteiro vai ficar brincando. E esse brincar nunca é só brincar. Não, e tem a intencionalidade. Eu falo para os meus alunos, na educação infantil, cada atividade que você aplica, cada momento que você coloca ali tem que ter uma intenção. E você tem que saber explicar isso para alguém. Então, por exemplo, eu estou brincando de massinha. É só brincar de massinha? O que tem por detrás disso? Por que você escolheu? A criança vai brincar livremente de massinha? Ótimo, ela precisa disso também. Mas ela também precisa da atividade direcionada para trabalhar a coordenação motora fina, para trabalhar a questão da textura. Dos desafios. Os desafios. Vamos, então, olhar encontrar uma imagem... equilíbrio. Exatamente. Mas o educador, ele tem que ter segurança no que ele faz, saber por que ele está fazendo, e ele tem que estar pronto para responder para qualquer pessoa. Eu estou aplicando essa atividade por isso, isso, isso. E para isso ele precisa estudar, né, Ivani? Precisa. Até porque está acontecendo uma mudança, né? Como você já colocou na educação. Então, muitos educadores não aprenderam dessa maneira. Então, a referência que se tem de escola é uma outra referência. E que agora, na tentativa de reproduzir isso, não vai ter um bom resultado. Porque hoje a educação é outra, as crianças são outros tempos. E é preciso reconhecer esses espaços de brincar como potentes para o desenvolvimento integral das crianças. Exatamente. A criança como protagonista, né? Até um pouco antes tem bastante tempo que eu me formei, mas eu já experimentei essa nova educação. Mas até uns 20 anos atrás, o professor era o protagonista. Ele era o mais importante, o centro de tudo. Então, tudo tem que andar de acordo com o que o professor, né, quer, da forma como ele quer. E não é dessa forma. A gente sabe que o professor ele atua como um mediador das aprendizagens e o aluno é o protagonista. Aí, a partir do momento que o aluno é o protagonista, nós temos uma sala de aula homogênea? Nunca existirá. Eu falo que seria o sonho dourado de todo educador. Se vocês sonham com uma sala de aula onde todos os alunos são parecidos, todos aprendem no mesmo ritmo. Não, gente, não existe isso. Nós não somos diferentes. De todas as formas de pensar, de falar, a forma de agir. Nós somos diferentes. E isso que enriquece o nosso mundo, né? E por que na sala de aula tem que ser todo mundo igual? Por que a gente cobra isso? A sala perfeita é a sala onde todos aprendem no mesmo ritmo. Não dá. Então, quando você já tira isso da cabeça... já se poupa de frustração. Exatamente. Você já sabe o que você vai enfrentar, né? E aí você vai pensar diferente. Bom, se o meu aluno A aprende dessa forma, o meu aluno B aprende de outra forma. E eu vou direcionar a minha aula para contemplar todos as necessidades. Aí entra a metodologia ativa, porque é uma personalização da aprendizagem, do ensino. Não existe uma coisa que é igual para todo mundo. O que serve para você, muitas vezes, não vai servir para mim. Ou para aquela criança que apresenta um pouco mais de dificuldade, vai servir menos ainda. Ela vai se ver perdida. Onde estou? E aí, o que acontece com essa criança? Ela fica desestimulada, ela não encontra sentido. Ela vai dar sinais que são vários. Vários. Desde ficar quietinha demais, até agressiva, entre outras coisas. E ela vai abandonar a escola. Porque, infelizmente, é uma realidade que a gente enfrenta, principalmente na escola pública, né? O abandono escolar. Isso ainda é muito forte. Às vezes, a gente pensa, mas o ensino médio hoje, as pessoas estão se formando, está mais fácil. Não está. Porque se você não encontra sentido na escola, você não vai mais para aquele lugar. Para que eu vou? Se ninguém me olha... Ou vai, mas sem nenhuma motivação interna, né? Vai para cumprir a obrigação, mas sem o desejo de aprender. Desejo. E às vezes aquela criança tem tanto potencial, mas o professor ele não consegue ou não se esforça para encontrar, né, uma saída para ajudar esse estudante, esse aluno. Então, essa educação personalizada
Não é, eu vou preparar uma aula para cada aluno, não é isso, mas é eu reconhecer as diferenças que existem, como cada um aprende e... Intervir, exatamente. Num determinado momento, na alfabetização mesmo, né? A gente junta grupos parecidos. Realiza sondagem. Sim, aí você faz o mapeamento, ou seja, um aluno que está num nível inferior, você coloca com um outro que está num nível acima. Vai propor os agrupamentos produtivos. Exatamente, os agrupamentos produtivos. Que não é mais aquela ideia de vou colocar o bagunceiro com o quietinho, porque assim eu equilibro a disciplina da sala. Muito pelo contrário, né? Eu preciso pensar em que momentos da aprendizagem, o que cada criança está pensando sobre aquilo que está sendo trabalhado para poder... E para isso eu preciso olhar para a minha sala de aula, para os meus alunos. O professor ele precisa se dar esse tempo de olhar, né? De observar o que eles estão fazendo, como que eles se comunicam. A ideia de sala de aula silenciosa, todo mundo quietinho, será que é isso? Será que está acontecendo? É utópico, é uma utopia. Às vezes naquela... dita bagunça é onde está... Não que não tenhamos também a necessidade de momentos de calmaria. Com certeza. Mas entender que os momentos de troca podem ser barulhentos, mas podem ser, dependendo da condução, muito produtivos. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui acompanhando essa conversa e também gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal Elo Educação. Não se esqueçam também de curtir, se você está gostando dessa conversa, curte, comenta, compartilha e também utilize os comentários para sugerir temas potentes que possam inspirar o seu trabalho. Nós vamos encontrar convidados especiais que vão auxiliá-los a partir das dicas que vocês derem. Então, não deixa para depois, já faz agora. Eu tenho uma pergunta importante aqui para te fazer, porque eu imagino, principalmente os professores que atuam hoje a partir do 5º ano, vamos pensar assim, principalmente Fundamental 2 e médio e até a universidade, nós temos hoje o desafio das inteligências artificiais. Como é que fica, professora Sara, a questão da pesquisa escolar, que nós sabemos que a pesquisa escolar é uma ferramenta importante, né? É uma situação de aprendizagem importante. O aluno aprender a aprender passa pela busca de informações a respeito de um determinado assunto para que ele possa construir essa aprendizagem. Mas e agora com os tais chats que resolvem tudo? Como que os professores podem driblar esse movimento de deixar a inteligência fazer o trabalho pelo aluno? Então, é o fim da pesquisa escolar? Não, muito pelo contrário. Você sabe que quando a gente pesquisa e se aprofunda nessa área, a gente entende que dentro da metodologia ativa tem uma metodologia que se chama sala de aula invertida. Então, o professor José Moran é um professor, pesquisador aqui de São Paulo, que atua muito nessa área, faz muitas pesquisas sobre isso e ele aborda essa temática. A sala de aula invertida, o que seria isso? Se a gente pensasse em sala de aula invertida, esse nome nos remete ao quê? É a inversão mesmo. Então, ainda acontece, né? O aluno ele tem o conteúdo com o professor e aí ele vai fazer a lição de casa, o trabalho, a pesquisa em casa. Nesse momento que surgem as dúvidas, quando a gente vai colocar em prática. E aí é nesse momento que ele pode pesquisar, usar a inteligência artificial, ChatGPT, para ajudar a construir e dar uma resposta daquilo que ele não entendeu. A sala de aula invertida, ela diz o seguinte, que o aluno, ele estuda em casa o conceito, ele pesquisa, ele se aprofunda antes, e aí para isso precisa de ter uma disciplina, né? Precisa ter uma organização com relação a essa antecipação dos conteúdos. E aí, na sala de aula, com o professor sendo mediador, esse aluno ele vai colocar em prática. Então, ele vai resolver os exercícios, as atividades. Ele tem acesso ao celular?
Não, é lei, né? Não pode. Ele pode ter acesso a uma consulta na internet? Pode. Mas o professor está ali para auxiliar, para mostrar o caminho, quais são as fontes confiáveis. Montar um roteiro. E aí colocar para fomentar mesmo essas atividades, para elas acontecerem ali na sala de aula. Para ele escrever, para ele debater com o colega, para discutir. Então, essa construção, se a gente faz essa troca, essa inversão, é muito mais rica. E é óbvio, né? Não tem como você brigar com a inteligência artificial. Ela está em todo lugar, ela está em todos os espaços. Mas eu tenho que explicar para o meu aluno também. Eu falo isso muito, eu trabalho com orientação de trabalho de conclusão de curso. E eu falo para elas, vocês têm que entender que esse momento é um momento de aprendizagem. Se vocês recorrem à inteligência artificial, você está negando a si o aprendizado. Você não está se dando a oportunidade de aprender. Porque quando a gente precisa escrever sobre algo, a gente precisa entender minimamente sobre aquele assunto. Nós precisamos ler. Buscar fontes. Agora, quando eu peço tudo para o chat, vem tudo pronto. Você está cometendo um erro com você. Não é comigo. Eu vou conseguir, eu consigo. Eu tenho ferramentas para identificar se foi feito com inteligência artificial. Eu tenho as minhas formas de identificar. Mas você está cometendo um erro com você. Porque você não está se dando a oportunidade de aprender. É isso que você quer? É isso que você busca na sua formação? Um momento tão importante, todas as pesquisas. Eu falo muito para eles também que cada aula é única. Cada aula é uma troca. Por ser um tempo curto, se a gente pensar num curso de ensino superior 4 anos, mas você vai se dedicar àquela área 30, 25 anos, você estudou 4, você tem que se atualizar, sempre está estudando, mas é um tempo tão curto, você vai perder a oportunidade de estar ali com o seu professor, de explorar ao máximo e desenvolver as suas competências. O desenvolvimento pessoal. Exatamente. Então, a gente tem que partir de entender, explicar. É benéfico? Sim. Inteligência artificial facilita a nossa vida, sim. E ela já está... E nós, professores, podemos, inclusive, fazer uso disso? Sim, até porque a inteligência artificial, ela só funciona se você souber dar as coordenadas para ela. Então, tem uma matéria que já está dentro do ensino fundamental, que é o pensamento computacional. Ensinar as crianças como o computador pensa, porque ele não pensa nada sozinho. Ele precisa que você mostre para ele o que você quer que ele faça ou o que ele vai trazer de resultado, mas você tem que saber dar as coordenadas. E aí a gente brinca com o pensamento computacional, a gente faz uma coordenada para abrir uma bala. Olha que interessante. A criança ela tem que escrever passo a passo. Só que são tantos detalhes que eles erram, aí volta, faz de novo. Porque tem que dar a coordenada para abrir a boca, para puxar para um lado, para o outro, para tirar o plástico. Aí você começa Acaba a desconstruir. sendo um exercício bem interessante, de escrita, de elaboração mental. Sim, porque hoje é tudo muito acelerado, né? As respostas chegam de forma muito rápida. Aí a gente desacostuma a pensar e a processar esse pensamento. Mas lá na educação infantil a gente trabalha, né? Pensamento, fala e imaginação. Para você desenvolver um diálogo, para você desenvolver um pensamento, você tem que pensar naquilo, conhecer minimamente, elaborar na sua mente antes de falar. Então, isso a gente precisa desenvolver. E se você entrega tudo para a inteligência artificial, você perde isso. Aí essa competência ela não vai ser desenvolvida. E os jovens, o que nós vamos enfrentar no futuro? Pessoas que não conseguem bater um papo, conversar sobre um assunto. Não desenvolvem argumentação. Exatamente. Não constroem uma opinião sobre um assunto. Porque elas estão dependentes da ferramenta. Então, começa lá na educação infantil, passa por todo o ensino fundamental, e aí lá no Fundamental 2 e no médio, e na graduação, onde eles precisam colocar, né, à prova esses conhecimentos. Aí se vai para a inteligência artificial, eu falo, você está cometendo um erro contra você.
Você está sabotando. Exatamente. Autossabotagem acontecendo. Você acha que você está tirando vantagem, que você está ganhando tempo, mas você está perdendo em desenvolvimento pessoal. Tá criando um problema para você mesmo. Exatamente. Depois vai para uma entrevista, não consegue, né? Vai para uma escola, é contratado, não consegue desenvolver um projeto, escrever um relatório. Sim. Não consegue conduzir uma reunião com pais. Exatamente. Um processo seletivo, um concurso público. Você não tem a ferramenta ali para te auxiliar. É você com você mesmo. Então, como que você vai desenvolver esse texto? Vai desenvolver uma argumentação? Organizar esse texto? Uma entrevista de emprego. Geralmente, né, eles pedem uma redação. Então, a gente tem que mostrar para o jovem, para o estudante, que ele precisa passar por isso para desenvolver essas competências, porque a internet não vai estar com ele o tempo todo, né? A tecnologia tá... Inclusive, se não tiver internet, o que funciona no celular? A câmera, você tirar uma foto. E aí... Faz uma ligação sem ser pelo aplicativo. É verdade, verdade. Que, aliás, né, antes o celular era só para isso, né? Era só para telefonar. E hoje a gente faz tudo. Tudo. Menos isso, né? Menos isso, porque quando liga pelo aplicativo. Sim. E pergunta, né? Posso te ligar? Olha, eu fico pensando nisso. Falo, gente, antes as pessoas ligavam, a gente atendia, conversava, se podia ou não. Mas hoje não, você tem que pedir permissão. E é como se você adentrasse a um universo íntimo, né? Você está ouvindo a minha voz, eu estou te ofertando o meu tempo. É algo como se fosse uma carta, imagina receber uma cartinha. Como é afetivo receber uma carta em tempos atuais, não é? Ano passado escrevi uma carta para minha amiga, que mora em Recife. Eu escrevi uma carta e ela recebeu aquela carta como algo assim incrível. E eu falei, olha que bacana, que legal. Tô esperando a resposta ainda. Falei pra ela, você tem que me mandar, e ela não mandou. Tô cobrando ela. Muito interessante esse ponto de vista de reconhecer, sim, os perigos, mas também olhar como nós podemos dar conta dessas novidades. É interessante essa ideia de que o ChatGPT está ali, ele tem os outros aplicativos novos que geram imagens e utilizar isso para botar os alunos para pensarem, né? Na criação de prompts. Essa é uma saída interessante e que pode ser extremamente pedagógica. Sim. Né? Se for usar para o bem, né, gente? Sim. Se for usar para o bem. E que outras ferramentas, nós já estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa, que outras ferramentas você destacaria hoje que são imprescindíveis para nos auxiliar nos processos de ensinar e aprender? Aplicativos que você utiliza no dia a dia. E para o pessoal que já usa, vê, também estou nesse caminho. Ou então quem ainda não usa, fala, vou buscar essas ferramentas, porque a professora Sara já falou. Eu gosto muito das ferramentas da Google, né? Então, eu sou certificada nível 1 e 2 do Google for Education. Eu fiz uma avaliação para usar as ferramentas e uso muito. Então, todas as ferramentas, o Drive, que é essa ferramenta de armazenamento na nuvem, onde você consegue acessar de qualquer aparelho os seus arquivos, organizar, compartilhar. A agenda digital é muito legal. Facilita muito. Eu sei que eu estou rindo porque eu ainda resisto à agenda. Eu uso todas as ferramentas, mas a agenda... Mas você pode usar, como que eu posso falar? Junto, você não precisa deixar o seu caderno ali, que eu também não deixo. Eu tenho o meu caderninho, tudo anotadinho, mas eu coloco tudo no celular. Então, a agenda facilita muito. Tem alguns aplicativos, tem um que eu estou usando bastante, que se chama Gama. Você já ouviu falar desse aplicativo? Desse não. Ele cria slides, apresentações de slide. Então, você coloca lá o que você quer, organiza toda a sua ideia e ele cria e traz as imagens, fica super bonito. Aí é óbvio, né? Eu não vou usar só aquilo, aí eu modifico, troco a imagem. Mas você tem uma base, isso te dá uma economia de tempo? Sim, fantástico. muito, é muito legal. É um recurso que você ganha créditos, né? Então, depois que você gastou todos aqueles créditos, você vai ter que comprar outros créditos. Um recurso que você conhece para criar jogos digitais, que é fantástico, que é o WordWall. Sou maravilhoso. Fã. Aliás, para muita coisa, né? Para sorteio, Sim, muito. O formulários Google,
eu dei o curso, né, comentei, ele pode também ser uma ferramenta para criar jogos. Estava conversando isso com uma aluna, educação infantil, criar os jogos para a criança selecionar a cor, qual é a cor do objeto, isso é muito legal também. E acho que o número 1 aí que os professores estão usando bastante é o Kahoot. Kahoot é um jogo colaborativo, né, de perguntas e respostas. Você pode criar esse quiz, só que precisa do celular ou do aparelho. Então, se não tem o celular na sala de aula, precisa ter alguma ferramenta ali tecnológica para conseguir desenvolver esse quiz. E outras ferramentas, né? Tem muitas ferramentas. Inclusive ferramentas que nos auxiliam a realizar uma boa documentação pedagógica. Sim. Registros. Sim. Ou seja, nós precisamos entender que essas ferramentas tecnológicas são nossos aliados enquanto docentes e orientar as crianças para que saibam usar com moderação. Sim. E de uma maneira inteligente, né? Por exemplo, você usa o Google Apresentações para criar uma apresentação. Você é professor, você precisa montar para uma reunião de pais, quer mostrar as fotos, o relato, porque eu falo que o professor, ele faz um trabalho incrível, mas ele não sabe mostrar esse trabalho, ele não sabe divulgar esse trabalho. Ele tem muita dificuldade nisso. Então, criar uma apresentação bonita, com as fotos, os relatos, o que vocês pensaram? Registro do processo. O processo, né? A documentação mesmo. Que o professor, ele trabalha muito, mas ele não sabe documentar ou ele documenta pouco, ele não registra. Então, o Google Apresentações, ele permite isso, você inserir fotos, você pode inserir vídeos do YouTube direto, não precisa baixar. Na nossa época tinha que baixar e ficava demorando. Era tão difícil, hoje é muito fácil usar. E essas ferramentas, elas são intuitivas. Então, se você passa o cursor do mouse por cima, vai vir o nome do botão. Para que serve aquela função. Então, lembra da curiosidade? Se você tem a curiosidade, você mexe, passa o cursor, você vai adentrando esse universo e vai aprendendo. Porque ainda temos muitos educadores que têm medo, né? De explorar o novo, de conhecer. Melhor não. Parece, né, que vai explodir, né? Fala assim, professora, se eu apertar o botão, parece que a máquina vai explodir. Eu falo, não vai explodir nada. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu até indico uma dica, né? Cria um e-mail só para esse fim. Então, você vai criar um e-mail para @pedagogo. Cria um e-mail para você fuçar, para você mexer. E, assim, tenha o seu recurso. Tenha o seu computador para você mexer nele, para não ter esse problema também. Mas precisa ter curiosidade. E no caso dos professores dos alunos maiores, nada como... Vem cá, me dá uma ajuda aqui. O aluno vai se sentir o máximo. Sim. Porque, olha, ajudei minha professora a aprender. Está validando, né, o conhecimento dele. Porque também não adianta pensar, o que ele não vai conseguir me ajudar. Eu não posso mostrar que eu não sei. Sim. São outros tempos, né? O professor não tem que ser sabedor de tudo. E quando o aluno entende isso, que somos todos humanos, que podemos trocar. Não tem quem sabe mais e quem sabe menos. Paulo Freire já dizia. Sim. Há saberes diferentes. Sim. Muito boa essa conversa, professora Sara. Chegamos ao final da nossa conversa. Quero agradecer a todos e todas que ficaram conosco até agora, acompanhando essa conversa. Agradecer demais e, mais uma vez, convidar vocês a se inscreverem no canal. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem por aí, que toda semana aqui nós temos uma nova conversa com temas relacionados à educação e à literatura. Hoje recebemos a professora Sara Nogueira Ferrares, aqui uma convidada especial. Muito obrigada por sua presença, por sua disponibilidade de estar aqui partilhando um pouco dos seus saberes conosco. Em nome do Grupo Elo Editorial, deixo aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Acho que foi muito rico essa troca. Espero ter contribuído, ajudado aí, né, a entender melhor esse universo. E é sempre muito bom falar da nossa carreira, da nossa trajetória, da nossa profissão, nossos ideais. Sim. E a gente que gosta e que ama, aí fica melhor ainda. Muito obrigada. Que bacana. Então, até a próxima. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.